É um prazer receber você aqui em mais um show da tarde. Estou com a Daniela Boanova. Quem é você e quem é a sua empresa? Conta pra gente, Dani. Olá, boa tarde, Fernanda. Primeiro de tudo, queria agradecer o convite de estar aqui. Né? Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, como que hoje minha empresa trabalha, e trazer aí para vocês também alguns conhecimentos, algumas abordagens sobre esse mercado. Então, hoje, né, eu sou Daniela, sou comunicóloga social, formada na área de marketing, de estratégia, trabalho com branding e marketing estratégico já faz mais de 10 anos hoje no mercado. E hoje eu tenho a Spell, que é uma empresa que trabalha desde a parte de estudo de mercado, de pesquisa. A gente também atua dentro da parte de branding, incluindo construção de nome de marca, posicionamento de mercado, visando realmente entender os diferenciais hoje do mercado, né? Entender realmente o público-alvo. Então, a gente faz todo esse estudo aprofundado para a gente trazer uma construção de marca que depois ela é sintetizada em uma identidade visual, né? Então, hoje a gente trabalha com esses 3 pilares dentro do branding e depois também a gente atua dentro da parte de estratégia de marketing. E uma coisa que eu gosto de enfatizar, que acho que é muito bacana, que a gente gosta de trazer hoje muito para a Spell, é a questão do marketing de experiência. Né? Hoje, muitas pessoas falam do marketing digital e, de fato, enfim, o futuro ele é tecnológico, né? A inteligência artificial está chegando aí para mostrar isso para a gente, mas a gente gosta muito de enfatizar realmente da importância da gente entender que se a gente entrega só no digital e depois, quando o cliente ele tem esse ponto de contato ali com o produto ou com o serviço e essa expectativa ela não é atingida, como no digital às vezes isso se vende, a gente acaba construindo uma imagem ruim perante a marca. Então, a gente gosta hoje muito de trabalhar sobre essa questão de experiência. Né? Então, entender realmente como que as marcas elas tocam em cada um dos pontos de contato com os clientes. Perfeito, Dani. E como é que você enxerga hoje a relevância do branding nas estratégias de marketing? Então, Fê, bom, eu trabalho com marketing faz aí uns 10 anos já no mercado e o que eu percebi com esse tempo de experiência? Uma coisa que eu acho que é interessante da gente pensar é que muitas marcas, às vezes, elas vêm com a sensação do tipo, eu preciso vender, eu quero uma campanha, eu quero começar as redes sociais, a gente precisa aumentar a venda, eu preciso aumentar a venda. E começa um discurso muito comercial. E, às vezes, que acaba até caindo numa retórica muito de preço competitivo, enfim. E acaba, às vezes, se desvalorizando por uma necessidade imediatista de venda. E como que hoje eu enxergo o branding nessa questão do marketing, né, como você comentou? Quando a gente trabalha o institucional, né, que é o posicionamento, os valores da marca, então, quando a gente constrói, de fato, uma marca com branding forte, a gente consegue entender quais são os nossos diferenciais, a gente entende o nosso público e a gente para de vender só o produto ou só o serviço. A gente vende o valor. E o que é interessante da gente pensar? Que quando a gente vende esse valor, a gente gera uma conexão emocional. Então, você para de ter que competir com o preço na hora de fazer o seu marketing. Então, sem branding não tem marketing. Né? Não é à toa que essas 2 palavras elas estão com ing, né? Que é o gerúndio no final, no inglês. Por que tem esse ing, né, que a gente fala no fim? É porque o gerúndio ele traz esse tônus de uma necessidade de uma continuidade. Então, o branding, né, que é essa construção de marca, ela tem que se dar de uma maneira contínua, e isso acontece dentro do marketing. Então, quando hoje a gente está falando de uma marca que tem uma construção relevante de valores em torno do produto, em torno do serviço que ela vende, a gente está conseguindo construir uma imagem de uma marca que gera desejo, que gera conexão. Então, você para de comprar aquele shampoo, por exemplo, só porque ele é barato. Ou só porque estava ali, ou que é para o seu tipo de cabelo. Você começa a comprar porque você gosta da embalagem, porque você gosta da comunicação, porque você se identifica com a publicidade, você gosta da embaixadora da marca. Então, isso que é muito interessante da gente pensar. Que quando a gente trabalha bem o branding, a gente automaticamente está fortalecendo o marketing da empresa. Né? E quando a gente joga o branding para o marketing, a gente constrói um conteúdo mais interessante, que gera mais desejo. E não fica aquele conteúdo com cara de patrocinado, sabe?
Muito interessante, Dani. Quando o mercado está saturado, qual que você acha que é a forma de encontrar um diferencial e autenticidade na hora de construir um negócio? Boa pergunta. O que eu acho que é interessante da gente pensar? Hoje, quando a gente fala de mercado saturado, acaba até sendo um ponto engraçado, né? Por que não está saturado hoje em dia, né? Quando você vai abrir qualquer negócio, são muitos negócios, né? E eu que trabalho na parte de naming, que é essa construção de nome de empresa, é muito curioso, porque toda vez que eu vou construir um nome para uma empresa, eu tenho que pensar em pelo menos 30 nomes. Porque depois que eu mando para o advogado, por exemplo, fazer a pesquisa de viabilidade de registro dos nomes, muitos são banidos, porque são, né, centenas de milhares de marcas registradas no nosso país. Então, sim, a gente tem, acho que a não ser que você esteja trabalhando com um produto ou com um serviço muito diferente, né, até mesmo inteligência artificial, que é um mercado aí que está, né, se iniciando e ainda se consolidando, né, tem muito espaço ainda para crescer. O que é interessante da gente pensar é que quando a gente entende de fato o público e às vezes a gente antecipa uma dor desse público, a gente pesquisa o mercado mais a fundo, às vezes a gente consegue encontrar uma ideia, algum insight, algum lapso ali de substância para você conseguir construir um valor, algum tipo de diferencial. Então, vou dar um exemplo aqui para você da Nubank, porque, para mim, a Nubank é um exemplo clássico e maravilhoso de uma empresa que conseguiu ouvir muito bem o público antes de propor realmente o seu diferencial de mercado. Então, quando a gente olha para a história de mercados hoje, de bancos, né, na verdade, é muito engraçado, né, porque parece que a gente está falando de um outro século. Mas, há um tempo atrás, quando você queria adquirir um cartão de crédito, você tinha que ir até uma agência, né? E se você quisesse saber o quanto você estava gastando de dinheiro, você tinha que pedir um extrato num caixa eletrônico, né? O que a Nubank entendeu? Que muitas pessoas não tinham cartão de crédito, justamente porque elas tinham que ir até o banco ou porque elas tinham uma necessidade de renda muito maior e tinham medo, muitas vezes, de gastar mais do que deviam, por conta dessa necessidade desse controle de saque, né, de controlar o saldo. Eu lembro que se você, sei lá, visse o saldo mais de 5 vezes, você tinha que pagar, né, no caixa eletrônico. E daí, o que a Nubank fez? Ela digitalizou completamente o banco. Então, pessoas que antes não podiam ter um cartão de crédito, né, e ela democratizou, porque ela começou a trabalhar com público, né, de classe C, de classe D, e a pessoa, em um dia, praticamente, ela tinha o cartão de crédito na portaria da casa dela, na casa dela, no portão da casa dela. Né? Então, ela entendeu que, ao invés de você ter que ir até um caixa eletrônico, né, e ter esse incômodo para você descobrir o seu saldo, você podia acessar ele imediatamente através do seu aplicativo. Então, hoje em dia, a Nubank ela tem uma representatividade de mercado maior que, por exemplo, o Itaú, né, que é um banco, né, uma das marcas maiores do nosso país. E hoje, quando a gente fala de representatividade, não sei se é a quantidade de pessoas que têm conta, mas, enfim, ou é a valorização, mas hoje a gente percebe que já tem uma importância muito, muito grande. Né? E era uma marca nova, né? uma empresa que estava chegando ali, que você fala, nossa, está chegando de fininho, mas não, pelo fato dela ter revolucionado, buscado um diferencial, escutado o público dela, entendido ali uma dor que as outras empresas não estavam conseguindo solucionar, ela buscou algo de diferente. E é óbvio que a gente está falando de uma mega sacada, né? Mas e você, para o seu pequeno negócio? Às vezes você é empreendedor. Isso que eu ia te perguntar, como você identifica? Eu acho que é legal a gente pensar que, às vezes, a gente acha que a gente tem que fazer acrobacias, né, para a gente conseguir oferecer um diferencial e alguma coisa interessante para o nosso consumidor. E o que é importante a gente saber é que um arroz com feijão muito bem feitinho já é muito raro de encontrar. Então, se você entregar aquilo que você se propõe a fazer, se você buscar fazer com qualidade, se você focar muito na experiência do seu cliente. Então, assim, você tem uma padaria, pensa, sei lá, no pacote de pão. Você, vou colocar uma logo, vou colocar uma frasezinha. Como é que eu posso treinar o meu atendente para ele ser mais educado, mais gracioso ali com aquele cliente naquele momento? Então, é colocar atenção em cada um dos pontos de contato com o seu cliente no negócio, é ouvir as pessoas que chegam até você, ter humildade também de entender que às vezes a gente tem que mudar alguma coisa, às vezes que a gente erra. Então, estar realmente muito aberto, né, aos feedbacks do público, entender o que chega e abrir muito esse diálogo é muito importante.
E uma coisa que eu digo é, para de focar no seu produto, foca no valor intangível que você oferece, tá? Que isso é super importante. Muito grata pela sua presença aqui, Dani. Qual é a sua rede social? @Spell Lab, Spell com 2 L's, Lab, e @Dani Boanova, vocês podem me encontrar por lá. Gratidão pela sua presença. Obrigada a você Voltamos pelo já convite. já.